Olá, sejam bem-vindos a mais um no Covil do Off Game. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre dois jogos para o final de semana, Vasco e Flamengo. A gente acabou de ter um Flamengo e Vasco horroroso. Quem assistiu esse jogo sabe, um primeiro tempo lamentável do Vasco e não que o Flamengo tivesse jogado muito melhor, não. Foi um jogo bem fraco dos dois. Mas o Flamengo ainda saiu aí vitorioso por 2-0. E temos um outro jogo importantíssimo, Napoli e Inter, para o final de semana também. Jogam no mesmo dia, jogam no sábado, que vale a liderança do campeonato italiano. E claro, para fazer a análise desses jogos para vocês, o CX que vai falar. Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Olha a gente aqui no Covil do Off Game de novo, o nosso cantinho aqui de todas as madrugadas, aonde o Off Game realmente acontece. A Jean já deu aí uma ideia, uma abertura do que a gente vai falar hoje. A gente vai fazer uma análise aqui com palpites no final do jogo sobre. No final do jogo, não, no final dessa análise sobre o que vai acontecer nesses dois jogos, que são os dois jogos mais importantes desse final de semana no mundo do futebol, pelo menos de acordo com a nossa opinião aqui. Você tem um jogo bem grande no Rio de Janeiro, o maior clássico do Rio. O Vasco vai enfrentar o Flamengo, muita historinha nesse jogo aí. E também temos um jogo dos mais interessantes, dos mais importantes na Itália. O primeiro contra o segundo colocado vão se enfrentar em uma semana pré-semana de Champions League. Napoli e Inter de Milão vão batalhar ali pelo primeiro lugar no campeonato. Não que eles já não estejam batalhando, ali a diferença é só de um pontinho a favor da Inter de Milão. Mas a gente chega lá. Vamos começar falando aqui pelo Brasil. Vamos começar falando por esse clássico aqui entre Vasco e Flamengo. Um clássico cheio de historinhas também, né? O Vasco preferiu levar esse jogo para o campo do Botafogo, grama sintética. Tenho aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade aqui, que a gente escuta muito aqui, foi uma decisão do Vasco, para tentar dificultar um pouco o jogo do Flamengo num campo sintético. E você também tem aqui a porcentagem de chance da própria Polícia Militar ter sugerido esse jogo em outro lugar que não fosse São Januário, pela segurança dos torcedores para o jogo. Lembrando que vai ser um jogo de torcida dupla, e se eu não estou enganado, no Campeonato Carioca, os ingressos são 50-50. Por esse motivo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro disse várias vezes já que é bem difícil de fazer a segurança do torcedor em São Januário. No estádio do Botafogo é um pouco mais tranquilo de se fazer. Então, isso combinado com aquele fato de grama sintética, a gente vai ter esse jogo acontecendo no próximo sábado. Que, se você estiver vendo a gente aqui na sexta-feira, vai ser amanhã, né? Bom, vamos lá. Como a Jean já falou, eles já se enfrentaram uma vez. O Flamengo venceu por 2-0. O jogo realmente foi bem abaixo do esperado. Bem abaixo do esperado. O Flamengo fez um bom primeiro tempo nesse jogo. Eu diria que um primeiro tempo até de bom para ótimo, mas não conseguiu converter gols. Fez um golzinho só, virou vencendo por 1-0. Eu acompanhei esse jogo aqui dentro do grupo e a gente fez esse jogo em live no YouTube. Inclusive, eu me lembro muito bem de comentar que aquele primeiro tempo do Vasco foi um dos piores primeiros tempos que eu já tinha assistido esse ano e continuo com a mesma opinião. Talvez o pior primeiro tempo de uma equipe aqui no Brasil esse ano. Horrível. Mas saiu no lucro, saiu perdendo só por 1-0 e depois o Flamengo acabou fazendo um segundo gol no finalzinho e ganhando por 2-0 aquele jogo que eles tiveram na fase de classificação. Outra coisa importante também de dizer é que nesse primeiro jogo, com a vitória do Flamengo de 2-0, não jogou o Gerson, que é um cara bem importante
nesse time do Flamengo. O Gerson tinha sido expulso um jogo antes contra o Botafogo, já depois do jogo terminar, teve uma confusãozinha ali entre Flamengo e Botafogo e o Gerson foi expulso. Então, aquele 1-0 construído no primeiro tempo, jogando melhor, não tinha o Gerson e agora deve ter o Gerson nessa primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco é mandante nesse jogo aqui, não vai ser mandante em São Januário, mas é o mandante da partida. Então é hora da gente fazer um raio-x histórico aqui para saber se faz algum sentido a gente dar alguma moral ou alguma importância para o Vasco, historicamente, mandando os jogos contra o Flamengo. E pelo Campeonato Carioca foram 131 partidas mandantes do Vasco da Gama, das quais o Flamengo tem vantagem. Não é por muita coisa, mas tem vantagem. Você tem 48 vitórias do Flamengo contra 44 vitórias do Vasco. Quando o Vasco é mandante, alguém pode estar pensando assim, isso é um equilíbrio, isso é um clássico, isso é um equilíbrio. Não é tanto assim, a gente está falando do time visitante com mais vitórias, e o que agrava a situação aqui do Vasco, nesse cenário aqui, é o retrospecto recente entre eles. Se o Flamengo já tem vantagem no histórico de longo prazo, recentemente falando, nas últimas 10 partidas, independente de mando de campo, o Vasco venceu uma vez só o Flamengo. E o mais interessante de tudo aqui, nos últimos 10 jogos em que ele, Vasco da Gama, foi mandante, o Flamengo não perdeu nenhuma vez. Então, pelo fator histórico e pelo retrospecto recente, é muito difícil lidar com um jogo desse não tratando o Flamengo como favorito. E para mim, o Flamengo é favorito ao primeiro jogo, é favorito no segundo jogo e é o grande favorito para ser o campeão carioca. Tá? Para mim, minha opinião, será uma grande surpresa se o Flamengo não for campeão carioca. Na minha opinião, aqui, o Flamengo domina o Vasco nos 2 jogos e deve se classificar sem muito problema e também não deve ter muita dificuldade numa eventual final contra Fluminense ou Volta Redonda. Mas o jogo é jogado, vamos esperar acontecer. O que é fato? Fato é que o Flamengo tem uma vantagem histórica. Fato é que o Flamengo, nas últimas 10 vezes em que visitou o Vasco, o Flamengo não perdeu. Então o Vasco, há 10 partidas como mandante, pelo menos 10, não vence o Flamengo. E isso é muito sério. Eles vêm de um jogo super recente no campeonato em que o Flamengo venceu por 2-0 com o Vasco da Gama tendo um primeiro tempo dos mais desesperadores que eu já presenciei e com certeza o mais desesperador deste ano. Claro que a gente espera que o Vasco melhore para esse segundo jogo, que no caso é o primeiro semifinal, e que não seja tão discrepante assim a diferença entre eles. Mas se a gente levar o histórico em consideração, o confronto recente em consideração, a gente levar o campeonato em consideração, o campeonato coloca eles ainda mais longe. O Flamengo foi o líder, o melhor ataque, a melhor defesa do campeonato. Só tomou um gol no campeonato como visitante. Ainda lá atrás, contra o Madureira, no começo do campeonato, de lá para cá ninguém mais fez gol no Flamengo quando o Flamengo foi visitante. Então, é muito difícil você tratar esse jogo de maneira diferente, que não seja o Flamengo favorito. Então, para mim, nesse clássico aqui, nessa primeira perna da semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo favorito e provavelmente vence, e também Flamengo favorito para ser o campeão carioca, mas isso aí já estamos avançando um pouco. Mais para frente, à medida que o campeonato avançar, a gente vai falar sobre isso de novo. Mas vejo bem complicada a situação do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem outra característica bem interessante, né? Um time que defende muito mal o resultado quando ele está na frente. Então, mais uma curiosidade aí, além de ter que defender o Flamengo, que já não é fácil, quando está na frente, não joga tão bem assim.
é o primeiro jogo aqui do nosso portfólio. Flamengo, para mim, favorito, e para mim o Flamengo vence esse confronto aqui contra o Vasco da Gama. O segundo confronto, esse aqui já não é tão simples assim a coisa. A Inter de Milão pega um avião e vai ao sul da Itália enfrentar o Napoli. E por que eu estou dando tanta ênfase a isso? Porque a Inter de Milão, como todos os times do norte da Itália, não gostam dessa viagem. Não gostam de ir ao sul da Itália. É uma viagem que essas equipes não gostam de fazer e a Inter não é diferente. A Inter não é diferente. Mas o Napoli, hoje, é o vice-líder do campeonato. Teve uma quedinha de rendimento, né? A Inter não é a líder à toa. Mas é um adversário que a Inter precisa levar a sério e precisa jogar com todas as forças, porque senão vai ser muito complicado lá. Tá? Vamos puxar rapidinho o histórico desses caras. 80 partidas foram disputadas em Nápoles e a Inter de Milão venceu apenas 20. Apenas 20. Um jogo difícil, um jogo complicadíssimo para a Inter de Milão. Não é fácil esse jogo assim como parece, não. Uma coisa bem curiosa que a gente já falou, inclusive, aqui num Covil há umas semanas atrás, no último jogo que a Inter fez fora de casa, era um jogo contra a Juventus, mais ou menos nessa mesma linha. A Juventus tinha o controle do confronto histórico. E a Inter perdeu o jogo por 1-0. E agora ela vai para uma viagem mais longa. Com certeza, se a Inter pudesse escolher, ela não colocaria esse jogo neste momento da temporada, mas vai ter que fazer a viagem. É um jogo complicado para ela e não tem vantagem histórica no confronto. São apenas 20 vitórias em 80 visitas ao sul da Itália contra o Napoli. Mas vamos puxar um pouco mais perto da gente, mais recente aqui, como é que a Inter está se comportando lá no sul da Itália se ela tem dificuldades para ganhar lá. Bom, uma coisa importante de se mencionar. As duas últimas vezes que a Inter visitou o Napoli, a Inter venceu. Ela venceu as últimas duas vezes. 1-0 na última partida e 3-0 antes. Mas isso não reflete o que são os confrontos recentes entre Inter e Napoli, com apenas 3 vitórias da Inter em 7 partidas. 3 vitórias da Inter em 10 partidas. Vocês veem que ela venceu as últimas duas. Então, se eu pegar uma fotografia só dessas duas partidas, é excelente para a Inter. Mas nas últimas 10 vezes só venceu 3, então só tem mais uma vitória sobrando aí. O Napoli também tem dificuldades para vencer esse jogo. Não é um jogo que se vence muito, não. O Napoli também venceu só 3 vezes. Então é difícil para ambas as equipes esse confronto. Mas a gente sempre foca mais na Inter de Milão, que é o italiano que todo mundo, principalmente a nível europeu, coloca como uma equipe capaz de fazer frente a outros europeus de outras ligas grandes. Então a gente sempre olha pelo ponto de vista da Inter, mas é um jogo difícil, como era o jogo contra a Juventus também. Tá? Dito isso aqui, a gente tem um histórico ruim para a Inter, porém, recentemente, a Inter ganhou as últimas 2 partidas, não perdeu tantas assim lá no campo do Napoli, mas foram jogos difíceis. Foram jogos decididos por poucos gols, foram jogos complicados e muitos empates. Tá? Muitos empates nesse confronto aqui. Vamos puxar então aqui umas coisas curiosas, principalmente a respeito do Napoli, que podem fazer a vida da Inter um pouco mais difícil. O Napoli é a equipe do campeonato italiano que menos gols sofreu no segundo tempo. Isso aqui só sofreu 2 gols no segundo tempo, inclusive, no campeonato. Só Lazio, que venceu lá por 1-0.
E a Atalanta, que venceu lá por 3-0, só essas duas equipes fizeram gols no Napoli no segundo tempo lá. Então, uma equipe de defesa sólida, todo mundo conhece o treinador do Napoli, de característica dele. Então, super sólido e super sólido no segundo tempo. Em contrapartida, o que pesa contra o Napoli aqui? O Napoli costuma fazer primeiros tempos ruins, muito ruins, eu diria. Vitórias em casa no primeiro tempo, o Napoli tem pouquíssimas. O Napoli venceu Verona e Monza. Verona, Monza e Bolonha. São só 3 vitórias jogando em casa no primeiro tempo. Então, o que ele tem de sólido na defesa no segundo tempo, ele tem de falha no primeiro tempo. Aí uma estratégia que a Inter pode tentar usar para vencer o jogo, né? Tentar ganhar esse jogo já no primeiro tempo, porque o segundo tempo a gente sabe, além do Napoli melhorar no ataque, ser mais sólido no ataque, ele é mais ainda eficiente na defesa. Então, é claro que pelos números recentes, claro que pelos números históricos e pelo que o Napoli está jogando esse ano, a Inter não quer esticar esse jogo para decidir no segundo tempo, pode ficar ruim para ela. Um jogo extremamente equilibrado, é o primeiro contra o segundo. Muito difícil eu falar aqui para vocês assim, a Inter de Milão é a favorita e deve ser tratada como favorita. Na minha opinião, é uma ligeira favorita. Ligeira, mas é muito sutil esse favoritismo da Inter aqui nesse jogo contra o Napoli. Bem sutil. Um campo hostil que eles ganham pouco, ganharam as últimas 2 temporadas, mas é importante lembrar que o Napoli agora tem um técnico novo, e eu acho bem sutil essa vantagem da Inter de Milão aí jogando no estádio do Napoli. Para não dizer que eu não falei nada aqui nesse jogo, apesar de defesas sólidas e importantes, como tem Napoli e Inter, eu acho que a gente vai ver um jogo com pelo menos 2 gols aqui. E se fosse, para ser bem sincero, com o time titular, aí também tem o fator Champions League no meio, com o time titular, para mim, a Inter consegue ir ao sul da Itália e voltar pelo menos com um empate. Então não, se no primeiro jogo, para mim, o Flamengo é bem favorito, aqui, para mim, eu vou ficar ali no que... O que seria isso no mercado? Seria um lei ao Napoli? Uma dupla chance para a Inter? Eu acho que a Inter consegue sair de Nápoles sem perder. Mas vai ser um jogo extremamente duro e difícil para os dois, viu, Jean? É isso, e além de tudo, vale a liderança do campeonato italiano, né? A gente tem aí a líder Inter jogando fora de casa com Napoli, segundo colocado, uma diferença de 1 pontinho. Então, esse jogo promete, promete. Mas vai ser realmente um confronto muito difícil, como a gente já estava discutindo aqui antes. Bom, e agora, né, eu volto aqui para falar o palpite que a gente tem desses joguinhos aqui que foram analisados. E para esse confronto, bom, vamos falar primeiro do Flamengo, né? Aqui, para mim, pra gente, é um handicap menos 0,5. Isso nada mais é do que uma vitória mesmo, um back no Flamengo. Não existe outra opção aqui que não seja o Flamengo vencer para essa bet entrar. É um back no Flamengo de odd 1,60. Isso com certeza, essa odd com certeza vai cair. É o que a gente sempre comenta aqui, vale muito a pena você preparar suas coisas antes, pegar os melhores odds do mercado. Tá sempre na frente da maioria das pessoas, porque assim você aumenta ainda mais os seus ganhos de longo prazo quando você pega melhores odds e você acerta elas, então é muito melhor. Então aqui a gente teve uma odd 1,60 para um handicap menos 0,5, que é o equivalente a uma vitória do Flamengo. E no jogo do Napoli-Inter, eu vim aqui com um over 1,5 gols.
tá? É um jogo muito difícil, bem difícil. A gente estava aqui, eu e o CX, discutindo qual Pantherzinho a gente ia fazer para esse jogo, porque realmente é complicadíssimo você pegar um handicap para cá, um handicap para lá. É difícil e no esquema de gols ali também a gente tem bastante variação nos gols, mas de tudo que a gente analisou, de tudo que foi visto também e falado aqui pelo CX, o over e meio ele tem uma probabilidade interessante aí de 8-10 em confrontos recentes. Então, melhor que isso, só se você pegar um menos 6 gols, né? Só que aí não tem odds. Então, a nossa duplinha fica assim: vitória do Flamengo a 1,60, over e meio Napoli e Inter. E essa dupla tá dando uma odd de 2,20, uma odd excelente aqui, para duas probabilidades bem interessantes de acontecerem. Vamos ver se a gente bate mais uma aí. É isso, meus queridos. Flamengo e Vasco, Napoli e Inter, são os dois jogos de destaque aqui pra gente nesse final de semana. Sempre vai ficar aquela pergunta de sempre, né? Será que os dois times que estão entrando como underdogs nesse final de semana, será que eles vão conseguir vencer? Será que o Vasco finalmente vai conseguir vencer o Flamengo? Né? E será que o Napoli vai conseguir fazer prevalecer o mando de campo contra a Inter, algo que não acontece tantas vezes assim, e retomar a liderança, porque o Napoli era o líder e o Napoli perdeu o rendimento, foi ultrapassado, ou será o momento que a Inter vai aplicar aquela punhalada fatal dentro da casa do Napoli, abrir 4 pontos e aí sabemos que fica difícil tirar pontos da Inter de Milão daí para frente. Mas vão ser jogos interessantes, muita coisa em jogo em ambos. Esse jogo da Itália valendo a primeira posição, é sempre bom ver os campeonatos europeus assim, né? Brigando pela primeira posição, normalmente alguém dispara e tal, e a gente não tem tanta disputa, mas não é o que está acontecendo esse ano na maioria deles. E Flamengo e Vasco na semifinal, e o Vasco vai ter que viver com seus fantasmas e tentar finalmente vencer o Flamengo. Vamos ver se dessa vez eles conseguem. É isso, meus queridos. Eu vou aproveitar para pedir um like se você ficou com a gente até agora nesse vídeo, que é muito importante para o canal. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Conheça nosso trabalho devagarinho, aos poucos. Tem muito vídeo, tem muita coisa boa aí já no canal que a gente já tem gravado para trás. Vale muito a pena ficar de olho, acompanhar o canal e a evolução do que a gente faz. Tem bastante atividade por aqui. É isso, meus queridos. Deixa eu deixar um abraço enorme para todo mundo. Um ótimo final de semana, um ótimo carnaval. Espero que aproveitem o carnaval muito bem, com responsabilidade, pelo amor de Deus, tanto no carnaval quanto no mercado. A gente se vê aqui, meus queridos, numa próxima oportunidade. Um grande abraço para todo mundo.